assunto sobre conjuntos numéricos. Na aula anterior eu falei sobre o conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros. Vou continuar falando agora sobre o conjunto dos números racionais. Então lá, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Então, o Q representa o conjunto dos racionais. Então, posso falar que os números racionais são aqueles que podem ser obtidos pela divisão de dois números inteiros. Então, a representação Q é o conjunto dos racionais, é igual a abre e fecha chaves, A dividido por B, sendo A um número inteiro, pertencente ao conjunto dos números inteiros, pode ser positivo ou negativo, isso não importa. E o B também pertence ao conjunto dos números inteiros, exceto o zero. Então, A pertence aos inteiros e o B pertence aos inteiros sem o zero. Então, todo número racional tem uma representação decimal, exata ou infinita e periódica. Ou seja, qualquer conjunto dos números racionais, representados por uma fração, ele pode ser uma fração exata, por exemplo, 2 sobre 1, que é 2. 4 sobre 2, que é 2. Ou infinita e periódica, ou seja, tem infinitas casas após a vírgula, sempre se repetem. Por exemplo, 0,333333333. Então, é um número infinito, com infinitas casas decimais, mas sempre que se repete apenas um único número. Que nós falamos que é uma dízima periódica. Um exemplo. Alguns números racionais estão lá. Menos 1. Menos 1 é inteiro, mas também é racional. Porque se eu colocar 1 no denominador, tem uma fração. Menos 1 dividido por 1, menos 1. 1 sobre 2, ou meio. 0. 2,3. Também são números racionais. 0,18, 18, 18. Vai repetindo infinitamente 18. É uma dízima periódica, também é um número racional. Menos 3,5. Negativo e decimal, também é um número racional. 12 sobre 5, uma fração, também é um número racional. Agora eu vou representar os conjuntos numéricos. Então eu vou representar aqui esse conjunto verde. Vou falar que ele representa o conjunto dos números naturais. Então os naturais começam no 0, no 1, vai sempre crescendo de 1 em 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante, infinitamente. Então esse conjunto verde representa o conjunto dos números naturais. Esse conjunto amarelo representa o conjunto dos números inteiros. Notem que o conjunto amarelo ele é um conjunto maior, que compreende todo o conjunto dos números naturais. Então, posso falar que os inteiros são todos naturais e seus opostos, que são os negativos. Então, lá, oposto de 1, menos 1. Oposto de 2, menos 2. Oposto de 3, menos 3. Oposto de 4, menos 4. Oposto de 100, menos 100. Então, lá, conjunto dos números inteiros compreende todos os naturais e seus opostos, os negativos. Então, o conjunto dos números inteiros é todo o conjunto amarelo, que inclui também o conjunto dos naturais, que é o conjunto verde. E aqui, esse verde escuro representa o conjunto dos números racionais. Note que os números racionais compreendem todos os números naturais, todos os inteiros, então todos os números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5. Os inteiros são todos naturais mais ou opostos negativos. Então os racionais são todos eles, olha lá, todos naturais, todos inteiros, e os números que podem ser escritos na forma de fração. Olha lá, 1 sobre 3 ou
menos 1 sobre 3? Na forma decimal, 0,2? Exata? Ou menos 1,5? Também exato? Ou não exato? Uma dízima periódica, 0,3333333. Lá, 1,232323. Então, o conjunto dos números racionais compreende todos os naturais, todos os inteiros e todos os números que não podem ser escritos na forma, que pode ser escrito na forma de fração. Todo número na forma de fração pode ser escrito na forma decimal, exata ou não exata. Muito obrigado e até a próxima.